Bom, pessoal, bom dia. Direito Penal 2, que trata das penas, certo? Terça-feira pela manhã. Vamos lá? Vamos iniciar os nossos trabalhos. Então, agora nós vamos para o questionário, certinho? Vamos ao questionário? Primeira questão, vamos lá? Dissecar os fins e os limites da pena. Dissecar os fins e os limites da pena. Dissecar, D-I-S-S-E-C-A-R, que vem da medicina legal. Você abre o corpo, corta ele todinho e vê qual foi o dia que ele morreu, se estava conversando, se não estava com a colega antes de morrer, tudo isso. E limites da pena. Emita sua opinião sobre as funções do direito penal e da pena. Terceira questão. Emita sua opinião sobre o direito penal e sobre as funções do direito penal e da pena. Terceira questão. Relacione conflitos mais agudos e o direito penal. Relacione conflitos mais agudos e o direito penal. Relacione, outra questão, qual é agora? A quarta, né? Relacione fundamento jurídico da guerra, direito penal e pena. Pena. Quinta questão. Zaffaroni dizia que existe um poder deslegitimado na pena. Zaffaroni dizia que existe um poder deslegitimado na pena. Por quê? Questão agora? Sexta. O que diz a legislação italiana e espanhola sobre a pena? Sétimo. Comente o artigo 1º, da Lei de Execução Penal. Gente, para essa parte é interessante eu tirar foto, uma xerox desse livro aqui, ó. Algumas folhas. Comente o artigo 1º da Lei de Execução Penal. As perguntas tem tudo aqui no livro. Certinho? Qual livro é? O livro é este que eu lhe mostro. Paulo Queiroz, Parte Geral, Direito Penal. Parte geral do direito penal? Parte Geral. Direito, Parte Geral, Penal, Paulo Queiroz.
tem, mas nesse livro ele é mais intelectualizado. Os outros são mais burocratizados. Aquele negócio de papai, mamãe e acabou. Tem alguns que tem, mas esse aqui é o melhor. Era bom tirar essas folhinhas aqui, porque tem tudo questionado. Paulo Queiroz, essa edição minha é da Lumiures. Não precisa ser edição nova, porque esse é assunto intelectual, assunto de doutrina. Quanto mais velho, até melhor. Mas o bom é que não seja muito velho, né? Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral. Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral. Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral. Entrou em loop. Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral. Lumiures, entrou em loop. Direito Penal, Parte Geral, Paulo Queiroz. Lumiures. Vamos lá. Qual é a próxima questão aí? Vocês anotaram o livro ou tem dúvida do livro? Quer que eu repita? Tem dúvida. Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral, editora Lumiures. Os fins da sanção penal. Os fins da sanção penal. Penas e medidas de segurança. Explique. Oitava questão. Os fins da sanção penal. Diga, minha amiga, a sua chegada nos alegra. Fale então essa sabedoria sua. Diga o que sabe e o que veio buscar nesta casa de ciência e sabedoria. Vamos lá. Vou concluir a pergunta. Vamos lá. Os fins da sanção penal. Aí você abre um parênteses. Penas e medidas de segurança. Vamos lá, gente, não conversa. Fins da sanção penal. Abre parênteses. Penas e medidas de segurança. Depois você faz uma vírgula. Explique. Nona questão. A questão da reincidência e a pena. Explique. A questão da reincidência e a pena. Explique. Certo? Décima questão. Residência? Reincidência. Reincidência. Mas tudo é a mesma coisa. Residência, reincidência. Olha, reincidência tem a ver com residência. Por quê? Porque residência você volta todo dia. E reincidência você comete de novo. Então tem alguma ligação. Ela não deixa de estar errada. Certo? Agora para o nosso curso vamos ficar mesmo com reincidência. Certinho? Vamos lá. Prisão provisória e prisão definitiva. E a questão da pena. Explicar. Prisão provisória e prisão definitiva. E a questão da pena. Explicar. Que questão é essa? 11ª. Prisão provisória e prisão definitiva. E a pena. A prisão provisória e prisão definitiva e a pena. Explique. Gente, é bom que vocês entendam uma coisa básica. Eu acho que é básico. Quando eu falo em pena, eu estou me referindo a direito penal. Não tem nada a ver com pena de galinha. Por favor. Entendam que o curso é de direito e a pena é direito penal. Nada a ver com pena de galinha. Concordam? Vamos lá. Prosseguindo. 11ª. Pesquisar e explicitar a questão dos presos provisórios na Constituição. Pesquisar e explicitar a questão dos presos provisórios na Constituição. Certo? Essa questão vai responder aqui mesmo no questionário, né? Tudo questionário aí é tudo questionário. 13ª, não é isso? Segunda.
Quais as teorias mais importantes na atualidade? Quais as teorias mais importantes na atualidade? Certo? As teorias referentes às penas, né? Lógico, né? Certo? 13ª. Fale sobre ação humana singularíssima. Se conversar fica difícil. Bora lá, gente. Bora. Companheiro, bora pra cá. Ação humana singularíssima. Ação humana. Deixa ele terminar de conversar ali, peraí. Singularíssima. Vamos aguardar ele terminar de conversar. Vamos lá? Terminou? Vamos lá. Deixa ele terminar o debate pra gente prosseguir. Não terminou ainda. Então, vamos lá. Presta atenção, garoto. Já se perdeu? Mas eu vou pegar um colega aqui. Pode conseguir. Você está pegando com o colega, não é isso? Você vai pegar o colega. Vamos lá. Bora lá. Presta atenção. A ação humana singularíssima, vírgula, única e irrepetível. Ação humana singularíssima, única e irrepetível. E a questão da pena. Explicar. Na verdade, para explicar a ação humana singularíssima, única e irrepetível, fazendo um paralelo com um link com a questão das penas. Certinho? Vamos lá. Tente defender. 14ª. Tente defender a ideia de Zaffaroni. Está no quadro. Tente defender a ideia de Zaffaroni. Certinho? 15ª. Até quanto? Fique tranquilo, eu tô só colocando só. É perdido. Aí tudo é momento, né? Tudo é momento. Né? Aí não pode dizer até quando vai, tudo é momento, você não sabe. Aí é imprevisível. Deus me chama. Você vai, aí tem um momento que para, não sabe, e não pode dizer qual momento que vai parar, não pode dizer assim. Vai até parar. Vai chegar o ápice, né? Vamos lá. Que questão agora? 15ª questão. A teoria, olha lá no quadro, ó. Quadripartida. A teoria quadripartida e o fato punível. Explique. Quadripartida e o fato punível. Explique. Certo? 16ª. Fale sobre a discussão. Fale sobre a discussão no tríplice aspecto. No tríplice aspecto. 2 pontinhos. Para falar sobre a discussão no tríplice aspecto. 2 pontos. Por que punir? Bota interrogação. O que punir? Bota interrogação. Por que punir? Bota interrogação. O que punir? Bota interrogação. Como fazê-lo? Bota interrogação. Certinho? Por que punir? Bota interrogação. O que punir? Bota interrogação. E como fazê-lo? Bota interrogação. Certinho? Como fazê-lo? Por que punir? O que punir? Por que fazê-lo? É a tríplice discussão. Como fazê-lo?
Vamos fazer. Vamos prosseguir. Na teoria absolutista, a 10ª qual? Na teoria absolutista, o que diz Rochin? É bom tirar a chefe desse livro, algumas folhazinhas, que vocês têm tudo aqui, vocês vão se guiando mais fácil. Esse livro você não estava na hora, não foi? Então nós vamos repetir. O livro é de Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral, Lumiúdes. O livro é de Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral, anote aí. Paulo Queiroz, Direito Penal, Parte Geral, editora Lumiúdes. O livro é Direito Penal, Paulo Queiroz, Parte Geral, Lumiúdes. Vamos lá? Para ficar bem fixado, não é verdade? Na teoria absolutista, Rochin fala sobre o quê? Na teoria absolutista, o que diz Rochin? É a mesma coisa, é a mesma coisa. O que diz Rochin, pronto, é a mesma coisa. Porque eu não faço nada programado. Tudo meu é de momento. Então eu estou programar nada. Tudo meu acontece naquele momento. É uma questão fenomenológica, existencial, entendeu? Não gosto de nada programado, papai e mamãe. Eu gosto sempre de fazer tudo diferente. Entendeu? Vamos lá. Tudo meu é momentâneo, naquele momento. Eu vivencio um existencialismo humano, um contato humano com vocês, um toque humano. Gostou? Nota 10. Vamos lá. Nada programado, não gosto de nada disso. E tudo tem que ser diferente. Porque o menino, o rio e a toalha. O menino tomou banho naquele rio. Amanhã ele toma banho naquele rio. Nem o menino é o mesmo, nem a toalha é a mesma, nem o rio é o mesmo. Já houve modificação. Então vivemos de momentos. E esse momento é, para mim, divino. Esse contato existencial com vocês. Toque lindo, né? O toque em você, tocar em você. Hoje, aqui e agora, não existe. Olha para mim que olha para você. Não existe coisa maravilhosa mais do que isso. Esse momento passou, não existe mais. Aproveite. Ele nunca mais vai voltar. Mesmo que sejamos as mesmas partes e no mesmo local. Entendido, amor? Então viva esse momento, curta, sinta, perceba, é divino. E o toque é mais divino ainda. O toque humano, seja ele físico, seja ele mental. Imagina, hein? Vamos lá, bora lá, toque profundo. Vamos lá, bora lá. Que questão agora? 18ª. Explique as teorias absolutistas de Kant. Décima nona. Explique a teoria absolutista de Hegel, com H. H-E-G-L-E. Hegel. 20ª. Gente, esse questionário, mesmo esquema, no dia da prova, nem um dia antes nem um dia depois, certo? Então, conselho de amigo, comecem a fazer, legal? Pode ser impresso. Pode ser impresso, manuscrito, na mão, como você quiser, viu? Você pode fazer individual, de duplo, de trio ou de 4. 4 pessoas, estou falando, 4 pessoas. Vamos lá. 20ª, né? Fale sobre o criminoso e o seu livre-arbítrio. Pode fazer, se quiser fazer, tem aluno que gosta de fazer de 4, não tem problema. 21ª. Você aprende se divertindo, é a melhor forma. 21ª. 20ª, o criminoso tem livre-arbítrio? Explique. 21ª. Fale sobre o criminoso e o livre-arbítrio. Mesma coisa. Acho que é uma pergunta que você quiser. Eu quero falar de criminoso e livre-arbítrio. Explique isso aí, pronto. Se você quiser, né? Concorda comigo? Eu posso falar de várias maneiras. O criminoso e o livre-arbítrio. Explique, pronto.
E você escreve, eu não vou preocupar com a redação da pergunta, eu vou preocupar com o conteúdo dela. O conteúdo dela é o criminoso e o livre-arbítrio. Você tem que explicar e falar sobre isso, só isso. Aí a 21ª. Aí a mesma coisa, fale sobre o criminoso e o determinismo. Isso tem muito a ver com as penas, tá? 22ª, criminoso e o determinismo. Gente, na questão do preso provisório, eu quero que vocês leiam a Constituição Federal, porque tem muita coisa que fala do preso provisório lá. E vocês têm que fazer essa leitura para trazer na próxima aula, legal? Certo? Porque nós estamos vivendo um país em que estamos descumprindo a lei. Que país não é esse, né? Descumprindo sistematicamente, costumeiramente. Para você ficar um descumprimento em qualquer país do mundo da lei, lógico. Mas uma coisa assim, esporádica, pontual. Aqui entendeu? O preso provisório, ele tem um tratamento diferenciado. A gente tem que estudar isso. Que não é a mesma coisa do preso definitivo, a gente vai ver isso hoje na sala de aula. Vamos lá. 22ª, né? Faça uma crítica sua à teoria absolutista. Faça uma crítica sua à teoria absolutista. 24ª. Terceira. Defenda a teoria absolutista. O advogado, o jurista é um ator. Ele tem que desempenhar vários papéis. Seja defendendo, acusando, independente das suas convicções pessoais. Né? 24ª. 24ª. As penas alternativas e a teoria absolutista. E a teoria absolutista. É um assunto que eu estou introduzindo, bem intelectual para vocês. Vocês terem uma noção bem legal. As penas alternativas e a teoria absolutista. Acabou? Não, 25ª. É para fazer o quê? As penas alternativas. Obrigado. E a teoria absolutista. Você vai fazer um comparativo. Relacionar. Né? 25ª e última questão. A despenalização. Despenalização, por exemplo, querem despenalizar a maconha, né? Um exemplo que eu estou dando para vocês. A despenalização e a teoria absolutista. É um confronto, vocês vão ver que é um confronto, né? Choque de frente, vocês vão. Como é um assunto muito intelectual, gente, eu não quero que vocês falem o que eu falo, vocês já sabem o meu estilo, né? Então eu vou falar o que vocês pensam. Agora o que eu peço a vocês é que fundamentem cientificamente dentro de um contexto, né, que possa ser aceitável no mundo jurídico-científico. Certinho, gente? Vamos lá, vamos começar esse assunto aqui que é maravilhoso. Não esqueçam de pegar bem aí, bote aí uma observação, bote a observação das questionários. Aí, agora, a observação não, bote uma pesquisa mesmo aí. Além da pergunta, tem uma pesquisa. Preços provisórios, é muito, muito legal essa pesquisa que vocês fazem, que vai enriquecer bastante o trabalho de vocês. Deixa aí, nossa porta. Preços provisórios e os seus direitos constitucionais e outros. Uma pesquisa muito legal. Uma folha só que você faz. Quem quiser gostar mais alguém, faz duas coisas. Aí o preço provisório. Você vai ver direitinho o que é o preço provisório, tudo direitinho. Vamos lá, gente. Preço provisório e seus direitos constitucionais e outros. Porque o preço provisório é um preço, o preço definitivo é outro preço. Então são duas formas de penalização. Vamos lá, gente. Vou botar no vibrador. Certo? Vamos lá. Então, para a gente começar agora aqui, nós vamos a o nosso direito penal é o segundo, não é isso, gente? E como segundo, nós vamos girar em torno das penas. Certinho? E aí, o que é a pena para o direito penal? Vamos começar a conversar e debater sobre esse assunto, que é um assunto extremamente intelectual. Vai ter assuntos aqui em direito penal que são mais decorebas. Como eu não gosto muito de assunto decoreba, eu vou dar base à diretriz e vocês vão embora no assunto decoreba.
debruçar mais, eu acho que cai mais no centro da aula, que é importante para vocês, é a dosimetria da pena. Certinho? Que é a dose da pena. Como você vai dosar a pena. Isso aí é muito importante desde que não. Hoje. Né? Agora, a conceitualização da pena, para vocês, é muito importante. Pelo menos a nível intelectual. Certo? Para vocês abrirem a cabeça e tirarem conceitos antigos, preconceitos que vocês têm com referência à pena no direito penal. Lógico que você, quando entra por aquela porta, você é um cientista. Lógico que você, se você for atingido, se você for violado, você e sua família, certo? Você não vai querer saber de teoria nenhuma. Concorda comigo? Né? É olho por olho, dente por dente. Você quer que o cara se acabe dentro da esquina, certo? Se você não der jeito, dá um fim nele. Comigo não tem problema. Comigo não tem problema nenhum. Comigo não tem problema nenhum. Só o telefone e dá uma bate com ele. Doutor, eu só falo de ligar. Ali eu já faço oração já. Calma, sua. Aí ó, eu faço só assim, calma, sua. Ele já não está aqui. Ele já não está aqui. Porque o cara passou na moto. Pediu informação. Aí você abriu a informação. Fulano, ele Chegou, 110 tiros. Você vai lá. Que bala, que arma bicho essa de 110 tiros. 110 tiros. Você acreditaria? 33, 40, baixar para 20. Vamos lá, bora lá. Bora lá. Então, gente, por aqui eu estou brincando, mas estou fazendo uma relação com vocês. Ó, qual é a relação que eu fiz aqui agora? Eu tenho a ideia de pena como castigo. Eu preciso castigar alguém que me fez mal, a mim ou a minha família. Eu não consigo, em tese, tem pessoas que conseguem, mas outras não conseguem, a maioria não consegue, eu não consigo simplesmente dizer, oh, eu vou perdoar, ah, ele é vítima do sistema. Eu não consigo isso. Quando isso atinge a mim, quando isso atinge alguns dos meus alunos aqui, o que eu vou fazer? Simplesmente, né? Não tem conversa de advogado, não tem mais nada, ele já foi, já partiu. Já não está entre nós. E como a autoridade, né? O político que tinha na Finlândia falava, não me toque mais no assunto. Não toque mais no assunto, já acabou, não falo mais no assunto, já acabou. Mas isso, para o direito, essa acusação de olho por dente, dente por olho, né? A lei de Italião, isso é válido para o direito, será? Hoje já não comporta mais isso. Mas nós vamos começar a estudar uma teoria que fala justamente disso, que apoia isso, e que quando nós estivermos estudando, nós temos que fazer a crítica a ela, e nós temos que fazer a sua assertiva, defendê-la, que se chama a teoria absolutista. É a primeira teoria que a gente vai estudar. Ela faz parte do grupo das teorias que fazem a legitimação. Teorias que legitimam a pena. Então, quando a gente fala senso comum, eu estava numa reunião social e falei, poxa, o presídio hoje não tem condições de abarcar ninguém. Todo mundo na mesa, tá? Estava comigo, que não era do direito, falou assim, que nada, por mim aquele presídio que se exploda. Que nada, por mim aquilo que ele se campe, ele não fez aquilo. Mas será que a gente não pode estar colocando o inocente lá? E esse inocente sofrendo? Será que aquelas pessoas que cometeram o delito tem, aí vocês vão entrar no livre-arbítrio e no determinismo? Será que elas fizeram porque elas têm o livre-arbítrio de fazer e querem fazer? Será que alguém quer ser criminoso? É complicado, né? Será que alguém quer invadir um ônibus? Será que alguém tem essa vontade? A gente já estudou o livre-arbítrio, né? Será que alguém tem essa vontade de invadir um ônibus mesmo para assaltar? Ou será que aquela pessoa precisa fazer aquilo por outras circunstâncias que a gente não viveu, não sabe o que representa isso? Esse é o conceito que você tem que ter na mente, certo? Não vou tirar nenhum conceito de você, mas eu quero pelo menos tirar o preconceito, certinho? Então a teoria absolutista ela é olho por dente, dente por olho, a lei de Italião. Essa que nós vamos estudar hoje, ela faz parte das teorias que são legitimadoras. O que é legitimar, gente? Vamos lá? O que é legitimar? O que é legitimar? Confirmar. É legitimar. Confirmar. Por exemplo, eu estou aqui porque eu estou legitimado para ser professor. Você está O que é isso? Eu estou lá. O Estado me diz que, olha só, tudo aqui é Estado. Aqui, por exemplo, eu dou aula de direito, a faculdade particular.
mas ela tem que ter um credenciamento do Ministério da Educação e Cultura. Esse credenciamento, como é que é o quê? É Estado. Concorda comigo? Então o Estado vem aqui e diz, você tem um credencial, minha Estado, para formar pessoas de direito. E o professor que está aqui em sala de aula, ele tem que estar, porque ele está credenciado. Quem é o professor? Como é que ele se credencia? Ele se credencia fazendo cursos. Cursos de pós-graduação para ensinar pós-graduação lato sensu, as especializações, pós-graduação estricto sensu, mestrado, doutorado. Esse professor tem isso? Tem. Esse professor é pesquisador? Tem. Então, esse professor está legitimado da aula. Então, ele adquire a legitimidade, que é a competência, a capacidade, a autorização, o poder do Estado para poder estar aqui em sala de aula. Podendo reprovar a turma em massa, se ele assim desejar. Né? Veja essa situação. Né? Por que reprovar em massa? Para você estar comigo de novo no semestre, repetindo tudo isso, que é um aprendizado muito maior para você, e uma felicidade muito grande. Não precisa reprovar. Se você reprovou de mim, a gente também se investe no professor. Mas aquilo ali eu estava bonzinho, agora eu sou malzinho. Agora eu sou bonzinho. Certinho? Estou brincando com você. Então, isso é legitimidade. Então, quando eu digo legitimidade do Estado, vamos começar a pensar. É o Estado poder chegar aqui, como é o nome? Mas um cidadão, ele retira a liberdade desse cidadão e pune esse cidadão. Eu quero saber de vocês, que nós vamos estudar duas teorias, legitimadoras e deslegitimadoras da pena. Será que o Estado tem esse poder, essa legitimidade de tirar um cidadão nato do seu país, que tem os outros seus direitos e deveres, e tirar dele um bem maior que a liberdade? O que vocês acham? O Estado tem legitimidade? Hein? O que você acha, meu nome? Nobre acadêmico? Tem legitimidade do Estado? Tem gente de legitimidade? Vamos ver duas teorias, legitimadoras e deslegitimadoras. Ele tem legitimidade quando tem isso do Estado? Absolutista de que tem. Tem, gente? Tem, o que você acha? Tem ou não tem? Estou pensando aí. Hein? Tem, amiga? A nossa amiga ali. Tem legitimidade? Por quê? Você acha que o Estado tem legitimidade para tirar de alguém a liberdade de viver e aprisioná-lo durante X tempo? Você acha? Tem mais? Tem legitimidade? O Estado, você fala, tipo... O Estado é o Estado. O Estado, como o governo, a União, Brasil, o Estado, o poder estatal. O único problema é que o Estado é medido por pessoas, né? E essas pessoas também não são retiradas da sua liberdade, encarceradas como cometem um crime. Não, porque na Finlândia, por exemplo, está acontecendo agora, tem um governador de um determinado estado que fez um estágio, não é aqui não, na Finlândia. E aí acusado por relacionamento, nada disso. Entendi. O Ministério Público pediu a prisão dele, mas foi negado, está numa situação meio complicada. E aí fizeram uma busca e apreensão na casa dele. Porque Mas olha só que a prisão dele seria provisória, né, gente? Não seria definitiva. Entendeu? Então, vocês começam a pensar, o Estado tem essa legitimidade? Não, óbvio que não. Se na Finlândia ele não prende o próprio ex-governador, porque o governador é a favor dele. Então, pode ser, né? Mas aí não tem uma coisa federal. Está vindo federal. E o federal é contra porque é o motorista de vampiro. Esqueça disso. Ele está no comando lá e o motorista de vampiro. Ele dirige a rua. Ele é perigoso. Entendeu? Então aí, que é a situação está. E lá também tem. Pé redondo, 7 pés. O cabeção, fala assim, todo mundo vê. O cabeça de gnomo. Uma só? Uma só. A conversa vai ser Uma só. Ó, você não vê isso. Agora, quando é o outro, que é daquele outro partido, você aí enxerga aqueles olhos, né? De lobo mau, né? Para te engolir, né? Porque, olha só a questão, não estou fazendo política, não, é só uma colocação de como o Estado é. Por quê? Porque o outro, de barba, toma todas, dá para ser, ó. Aí ele disse, esse outro, ó, e também, ó, é você que vai. Quando eles viram isso e viram que o outro está crescendo, volta a boca. Entendeu? Agora o pequeno, se desistir de tudo malandramente, agora ficar no parque infantil com a televisãozinha, por favor. Está entendendo?
tornamento faz o que ele quer, porque o empregado dele não está dando esforço para fazer o que ele quer. Atenção aqui, quando eu estava fazendo uma obra, ele está aqui, não é verdade? Então, até que ponto esse Estado tem legitimidade, né? Aí você começa a ver na questão das penas. No caso, lá na Finlândia, chegou em janeiro. Imparcialidade do Estado. Ninguém trabalha. Marcou o julgamento dele. Entendeu? Marcou o julgamento dele. Agora tem processo de 5 anos sem julgar. Sem marcar. Mas aquele, babado. Marcou o julgamento dele. Ele aí, que ele foi, tomou todo e foi pra lá. Não foi pra ver televisão, não foi jogar. Aí o cara chegou lá, deu porrada, tudo e não gostou. Aí desafou, não quero mais você. Aí desafou, uma ligação total. Esse Estado que vocês estão tomando com vocês estão entendendo? Tem legitimidade para tirar Esse não. a privação da liberdade do cidadão. Esse não. Não é imparcial, né? E não é imparcial, que é parcial. Né? Agora tira a liberdade do cidadão que vem, porque esse daí não vai daqui a pouco tempo, isso vai passar. Estou precisando ir embora. Você acha que ainda vai para a cadeia? Eu acho que vai. Não, acho que não vai para Deus tira. Acho que vai. Porque 2 shows também fica meio complicado, né? Não vão. Eles vão e eles saem para fora. Os pobrezinhos que fica lá anos e anos. Quando eles saem para trabalhar, não arruma emprego, não arruma nada, vai ter que voltar dali. Eles voltam dali e como? Constitui um novo partido com a eleição, começando de novo. Percebeu? Então, que legitimidade esse Estado tem para punir? Aí a gente vai começar a ver. Olha lá, está discutindo, vamos ver que é importante. E aí é isso aí. Olha lá. Que legitimidade, gente, esse Estado tem. Agora, por outro lado, vamos fazer uma outra vertente. Eu fiz uma defesa. Agora eu vou tentar defender a teoria absolutista. Ótimo. Ela tem legitimidade, esse Estado tem legitimidade para tirar a liberdade do cidadão quando ele descumprir a lei. E por que ela tem isso? Porque se esse cidadão continuasse a descumprir a lei, outros iriam ver ele descumprir a lei e iriam fazer também. E nós teríamos o quê? Uma desordem social e uma desorganização do sistema jurídico. Então, em certos conflitos, e aí a gente vai estar aqui, ó, que conflitos são esses, gente, ó? Os conflitos mais agudos. Qual é outro termo que a gente podia utilizar para esses conflitos mais agudos? Nos conflitos mais severos, nos conflitos mais graves. Qual é outro termo que a gente podia utilizar? Nos conflitos que gerassem maior prejuízo ao cidadão e à coletividade e ao Estado. Esses conflitos que geram mais prejuízo ao cidadão, à sociedade, à coletividade, ao Estado, esses que geram graves consequências ao cidadão, à sociedade, à coletividade, ao Estado, esses conflitos dessa gravidade, eles vão para um código chamado penal. Penal vem de quê? De pena. Por quê? Porque ele pode ser apenado. Por que ele ser apenado? Ele pode perder o maior bem dele, que é a liberdade. Ele pode ficar. Deu para entender? Esses conflitos mais agudos, esses conflitos mais graves, eles são levados para onde, gente? Eles são levados para o direito penal. Então, por exemplo, dar um prejuízo a uma pessoa. Você bateu no carro da pessoa. É um conflito que deve ser levado ao direito penal? Negativo. Não. Da obra. É um conflito que você pode ter um ressarcimento. Pode existir um ressarcimento. Mais possível. Então você vai possível. Quando você puder ressarcir financeiramente ou de outra forma, você puder resolver o problema, os conflitos menos graves, certo? Menos agudos, você pode colocar ele com a tipificação, vamos chamar assim, no Código Penal, no Código Civil. Ou então quando Você bateu no carro do cara, também que está aqui, ó. Você não quer está aqui. quando o professor. Consertou o carro bonitinho lá, deixou o carro bonitinho, reparou aquele dano, não reparou?
Para que vai ter mais briga? Para que eu vou encarcerar ele? Não. Agora, quando eu pegar e tirar a vida com várias facadas em uma pessoa, não, eu quero que certo? Aí eu não posso mais reparar isso. Posso? Não. Eu não posso mais repor a vida dela. Posso? Aí eu tenho que ser castigado. E como é que eu vou ser castigado? Qual é a forma que eu vou ser castigado? Eu vou tirar você da sociedade, vou colocar você numa cadeia, certo? E nessa cadeia você vai ficar preso, vai perder a liberdade, certo? Vai se ressocializar. Vai tentar haver um processo que a teoria absolutista não quer saber, que é ressocialização. A absolutista é, você fez o crime, você vai pagar por ele, a pena é um castigo. As outras teorias que a gente vai ver a questão da reinserção social, ressocialização. Certo? Aqui é só pena como castigo. É a teoria absolutista. Certinho? Pena como castigo. Então a pena é um castigo que você. Por exemplo, estupro de vulnerável. O cara estupra uma criança. É um dano que se pode reparar? Não. Porque o trauma psicológico da criança, a violação disso, a repugnância desse crime. Porque se você deixar um cara estuprar uma criança e não puni-lo, numa sociedade mais envolvida como a nossa, sem cultura e sem elevação espiritual, a cultura atrelada à elevação espiritual, o que vai acontecer? Outro vai fazer o mesmo estudo, outro vai fazer tudo. Imagine se um bocado de gente começa a estuprar crianças aqui. Vamos ter um Estado caótico, uma barbárie. Então o Estado entra, intervém sim. Como é que o Estado intervém? Novamente, o Estado só faz a sua intervenção nos conflitos mais agudos. Ele só faz sua intervenção nos conflitos que geram maior prejuízo a uma pessoa, à sociedade, à coletividade e ao Estado. Nos Estados Unidos, tem alguma regra básica. Não gere prejuízo a ninguém, não gere prejuízo à sociedade e não deve prejuízo a nenhuma pessoa ou cidadão. É uma coisa americana, eu peguei lá no inglês. Não gere prejuízo à pessoa ou cidadão, que parece que é assim. Não gere prejuízo à sociedade, não gere prejuízo ao Estado. Estarás livre para fazer o que quiseres. É o Estado de liberdade. Eu não gerei prejuízo a ninguém. Eu não gerei prejuízo à sociedade. E não gerei prejuízo ao Estado, porque lá pagar imposto é cadeia. Meu amigo, é o país da liberdade. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode exercer a medical espiritual. Tem clínicas lá, medical espiritual. Pode exercer? Pode. Até firma, registra a firma. Agora você imagine eu tentar registrar uma firma aqui no Brasil, medical espiritual. Ou seja, medicina da espiritualidade. Você imagina essa situação. Eu vou ter que fazer uma manobra jurídica. Eu vou abrir um centro espírita, e nele vai ter medicina espiritual. Vai ter que ser sem fim lucrativo. Vou ter que receber doações, toda uma manobra jurídica em cima disso aí. Mas lá não, lá eu falo com fim lucrativo. Só que tem um detalhe. Se uma pessoa der queixa de você perder a ação, você vai ter. Se você gerar prejuízo à sociedade ou ao Estado, você vai ter. Mas se você não gerar prejuízo a ninguém, não tem nenhuma corporação que impeça você fazer o que você quiser. E no Brasil nós estamos cheios de corporações prendendo a gente de fazer as coisas. E desenvolver a própria ciência. Concorda comigo? Porque se você fizer medical espiritual, e lá nos Estados Unidos tem um cara que é famoso no medical espiritual, passou até no filme, o cara é famoso, o cara, não sei o que lá em ele tem 32 clínicas dessas. Ele ganha dinheiro. Mas as pessoas adoram ele. As pessoas se sentem bem com ele. As pessoas se sentem bem fazendo o tratamento dele. As pessoas pagam para ele, ele faz tudo certinho. Ele não mente, não engana, porque ela não pode ser propaganda enganosa. Ele está satisfeito, está rico, tranquilo, uma boa, trabalha, é feliz e alegre. Mas aqui, se eu botar medical espiritual, primeiro que em cima comigo, o conselho lá em cima. Achando que eu sou charlatão. Ele já me taxa antes do que eu estou falando. Você entendeu falando? Então esse Estado brasileiro não é um Estado de verdade. É um Estado cartorial. Certo? Outra coisa, nos Estados Unidos, o cara foi um imigrante cubano e ele conhecia a advocacia de leitura. Era um bárbaro. E começou a fazer advocacia para imigrantes. Fazia advocacia, estava lá no fórum, nos Estados Unidos, fazia advocacia, chamado advogado indocumentado. Indocumentado sem documento. Um raro. Começou a fazer. Chegou um dia que ele fez tanto que ele pediu aquela corte.
E a corte deu o título a ele, a licença, advogado indocumentado. Ou seja, um advogado sem documento. Pode fazer isso aqui no Brasil, você vai ser preso. Simplesmente pelo fato de fazer aquela ação. Você não gerou prejuízo a ninguém, nem à sociedade, nem ao Estado. Mas você vai ser preso. O Estado vai tirar a sua liberdade, porque você não tem, na realidade, liberdade no Brasil. Deu para perceber o alcance filosófico que eu quero falar? Então é preciso que a gente entenda que nós precisamos ter um direito penal, mas um direito penal controlado, justo e adequado aos prejuízos, à gravidade e aos conflitos mais agudos que possam existir. Senão você não pode trabalhar. Certinho, gente? Até aqui? Você queria falar? Eu me interrompi, diga aí. Você queria falar? Já esqueci. Hein? Já esqueceu? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, quais são os limites e os fins da pena? É para vocês pensarem, gente. Quais são, gente, os limites e os fins da pena? Quais são? Hein? E quais são as funções do direito penal? Por que existe direito penal? Para que existe direito penal? Né? Quando e quais são as consequências? É para vocês começarem a pensar. Certinho? Então você vai ver que muita coisa que é justa, muita coisa que não é justa. Por exemplo, prescrever medicação de tarja preta é exclusivo do médico psiquiatra. Sob a alegação de que ele tem toda a responsabilidade e pode ser punido pela auxílio da medicina. Vamos ver aí, na sentadinha aí, minha flor. Vamos lá. E aí, que beleza? Você é jóia, maravilha. Então, olha só. Mas, se Márcio conhecer psicofarmacologia bem, e lá nos Estados Unidos, disse que cada cidadão tem responsabilidade pelos seus atos. Márcio, nos Estados Unidos, abre lá para prescrever medicação. Abre a firma, não tem problema nenhum. Fica rico. Agora, se uma pessoa passar mal, se uma pessoa tiver consequências graves com aquilo, ele vai ter. Deu uma ideia agora? Ele tem que ter responsabilidade do que ele faz. Não precisa mais de corporação para responsabilizar ninguém. Então, prescrever medicamento, se a pessoa tem habilidade, faça. Se não tem, vai estudar. Certinho? Porque você não pode prejudicar a pessoa, não pode prejudicar a sociedade, não pode prejudicar o Estado. Se você prejudicar, você vai prejudicar. Então, o Márcio vai lá e prescreve. Mas, de repente, o Márcio começa a prescrever remédio, todo mundo gosta, todo mundo sai bem satisfeito. Ele prova a competência dele técnica. Concorda? Ele precisa se registrar em conselho de medicina? Não. Ele é livre. Os Estados Unidos é o verdadeiro país da liberdade. Nós estamos num país que não tem liberdade. Então, nós não podemos fazer essa coisa porque nós não passamos por uma coisa que eles chamam necessários. Eles dizem, é necessário você passar por isso. Quando na realidade não é necessário. Certo? É bom você passar? Bom. É bom você na faculdade de direito? Ótimo, maravilhoso. Mas para quê? Qual é o objetivo prioritário você está aqui? Qual é? Pegar um papel, carimbar o documento? É isso. Primeira coisa, eu quero aprender inglês. Quero ter proficiência para ir no Canadá. Aí uma passa aqui na China e diz, não, professor, passe lá no escritório para eu lhe dar uma proficiência bonita em inglês. Proficiência em inglês, o professor está bem enganado. Pá, caminho. Cheguei lá no Canadá, que aceita, né? E tem proficiência para estudar e para trabalhar, entrego lá. Aí o cara começa a falar comigo algumas palavras e eu disse, yes, não sai de yes. Vai valer alguma coisa de documento? Não vai. Porque nós trocamos as coisas. Nós temos um país de cartório. Por que cartório? Porque se não estiver dentro do cartório, você é punido. Mas nós temos que inverter a ordem. Vocês estão aqui com a primeira coisa. Qual é a primeira coisa? Aprendizado, conhecimento. Eu vou estudar inglês para quê? Para dominar o inglês, para passar na prova de proficiência. Depois eu tenho o documento. E se eu chegar lá indocumentado, lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, e pedir proficiência, eu quero fazer uma prova aí que eu domino, eu faço a prova, eu domino e nem sei proficiência, não. Eu não preciso desse documento cartorial. O que eu quero dizer a vocês é que no Brasil nós temos um sistema cartorial que nos prende, que nos tutela. Muitas das vezes isso não é o mais importante. Vamos dizer que você tem uma tutela do Estado é uma coisa importante? É, mas não é o mais importante. Certinho? Então por aí lá vai. Por exemplo, em Aracaju, um menino conseguiu pelo artigo 47, parágrafo 2º da LDB. Ele estava perdido o nome. Ele passou no concurso público de direito. Escreveu e passou. Aí você sabe, anota aí. Não é pra você fazer aqui não, porque aqui eu corto. Mas
Lá nos Estados Unidos, lá no... Aqui no Brasil também pode. 47 para o segundo LDB. Se você tiver notório saber, em qualquer disciplina, você pode requerer a faculdade. E forma uma banca, certo? E essa banca você apresenta o trabalho e você recebe o diploma. Você tem aceleração dos seus estudos. No Brasil, o menino de Aracaju ganhou. Ele entrou na Universidade Federal de Aracaju, não conseguiu, porque ele entrou administrativamente, lógico, essas faculdades, né? Principalmente as públicas, né? São as corporações monstruosas que nos engolem. Você chega lá, ó, ele engole você. Ele pega tanta coisa a você, mas você chega lá no nível. Eu só queria fazer uma pesquisa aqui sobre direito penal 2, eu sou professor, e queria fazer isso comigo dentro da área minha desse. O senhor tem a certidão de que seu bisavô foi professor? Meu bisavô foi professor e foi comerciante. Então o senhor nem poderá continuar conversando comigo até outra pessoa para conversar. Que o bisavô foi comerciante. O bisavô foi professor. Tem meu bisavô. Não pode mais conversar. Eu quero saber se o senhor tem a certidão que seu tataravô estudou aqui na USP. Então, meu tataravô era espanhol, não estava aqui. Não interessa, o senhor não pode mais participar desse processo, não interessa aqui. É assim. Então as coisas são assim, bem travadas, bem, não são abertas. Entendeu? Então isso perde-se muito talento no Brasil. Então essas faculdades são assim, principalmente as públicas, elas engolem. Aquele monstro que engole. E aquele professor de muitas vezes fala um cara de especialidade, professor de pública, às vezes fala um cara de especialidade, não quero generalizar, tem muitos mestres de ponto por isso, mas algumas falam muito de idiotice, de especialidade, dá risada até, né? Dá risada dele, que é coisa ridícula. Mas tudo bem. Aí entra da história. Chega lá, o menino então entrou administrativamente. Não conseguiu, porque eles negaram, ele estava no período, estava se formando. Já tinha passado no concurso, para tomar posse estava sem bacharel em direito. Oitavo no período. Ele entrou, como o menino disse, eu estava não. Ele entrou com mandado de segurança, alegou o artigo 47 para o segundo LDB. O juiz determinou que fosse feita a banca. Você imagina quanta perseguição ele sofreu nessa banca. Ele preparou a monografia, o juiz deu prazo de 60 dias, eles marcaram a banca e ele foi aprovado. Eles aprovaram assim na raça mesmo, não puderam, 7. E ele recebeu o título de bacharel. Por quê? Porque a própria LDB, Lei de Diretriz Básica da Educação, eu não posso, como advogado, como professor, esconder essas coisas de vocês. Porque vocês vão na internet e vocês vão ver. A aceleração de estudo, vai ser qualquer coisa. O professor Matheus não podia, não. Olha aqui, eu quero falar de você. Entendeu? Eu não posso esconder de vocês. Então ele conseguiu a aceleração de estudos, porque ele tinha competência. Foi para a banca aprovou ele, a faculdade demorou para dar o diploma, ele entrou com outro mandado de segurança, conseguiu, peça-se 90 dias, expediu, ele pegou a secção de população geral, tomou posse, expediu, hoje ele é funcionário público. Ele acelerou os estudos, porque a faculdade queria que ele no oitavo ou nono período fizesse mais uma matéria de não sei o quê, uma matéria de não sei o quê, uma matéria de não sei o quê. Eu já passei no concurso agora, coisa e tal. Aí a faculdade pública, a mulher, não, mas você falta ainda, deixa eu ver. Você falta 200 horas de atividades complementares, você falta fazer uma matéria que o professor Martinez reformou em massa, você falta fazer não sei o quê. Mas eu passei no concurso lá, no artigo 47, segundo da LDB, aqui a gente não trabalha com esse artigo. Você entendeu? É assim que eles dizem. Só que ele entrou com mandado de segurança lá, você pode entrar na internet e ver. A estudante de direito era Aracaju. Passou no concurso público e recebeu o bacharelado. Faltando matéria, mas o título dele é válido de qualquer um de vocês. Artigo 47, parágrafo 2º da LDB. Então eu quero mostrar a vocês como as corporações tutelam a gente aqui e será que elas são legitimadas para tirar a nossa liberdade? Vamos prosseguir. Então por aqui a gente tem essa discussão e seria então o direito, as questões das penas, uma forma de gestão política dos conflitos mais agudos? Seria uma forma de gestão política dos conflitos mais agudos? O que vocês acham? Seria isso? Ou não seria? Certo? Aí vamos, antes de entrar aqui, vamos fazer um tópico sobre a questão dos presos provisórios e dos presos condenados. Certo? Os presos provisórios, eles são o quê, gente? A exceção. A prisão. Quer anotar aí? A prisão. Ela é a exceção. A regra é a liberdade. Qual é a regra na sociedade? Liberdade. A prisão é a exceção.
E quando se fala em prisão, antes do trânsito em julgado, eu não vou fazer defesa aqui a gente fica até constrangido fazer defesa desse pessoal que rouba o erário público, né? A gente sente bem que a sociedade está revoltada, pagando gasolina cara. Então eu vou fazer defesa aqui e fica meio até chocante. Mas vamos fazer tecnicamente, sem falar de nome. Mas imaginemos que você, Feliciano, né, Feliciano? Seja político, tinha sido governador da Bahia por 2 vezes, hipoteticamente. Tinha comprado apartamentos, coisa e tal, casas, a sua herança de um tio que morreu, e do tio da mulher também, que ele juntou as duas heranças, comprou casa e comprou esse apartamento. Está programada, mesmo que ele não for governador, ele compraria. Mas vamos imaginar aqui. Tem um processo correndo lá na Polícia Federal contra ele. Esse processo transitou em julgado, o juiz recebeu a denúncia. O Ministério Público fez o indiciamento. O delegado fez o indiciamento. O Ministério Público fez a denúncia. O juiz recebeu. O processo está em curso contra ele. De repente, sem querer, para quê? Muitas vezes sem fundamento, certo? É decretada a prisão provisória dele, chamada preventiva. Então vamos imaginar que ele fique 3 anos na prisão. Que é uma outra coisa que no mundo se debate sobre a prisão provisória, que é uma antecipação da pena. Certo? Estou antecipando a pena. Depois de 3 anos, ele está me contratando como advogado. Eu falei firme batendo e ela firme, mediante remuneração mensal boa para eu fazer esse negócio. E ela firme na justiça. Chega lá no STF, esse desembargador diz te Feliciano é inocente. Transita em julgado. Diz que você é inocente. Aí você sai da cadeia. Eu pergunto, como fica os 3 anos que ele ficou preso preventivamente? Como fica? 3 anos que ele ficou preso preventivamente. Já perdeu, ela só processar o Estado, não vai processar o Estado. Então, nós temos um perigo muito grande e a sociedade está indo nessa onda, né? Não estou dizendo que, sei lá, essa altura dizem que tem que jogar o garantido no ar, porque o país está no caos, para acabar com esses ladrões que estão no Brasil. Será que ele tem que jogar o garantido no ar para acabar com a corrupção? Não sei. Agora, isso torna perigoso, porque se ele fez isso com Feliciano, que é ex-governador na Finlândia, por 2 vezes, pelo apartamentozinho dele, ele está um prédio curador, um sítio, está 3 vezes mais. Mas assim de 10 milhões. Então, essas coisas que ele tem, não é verdade? Agora imagine com esse nome. Carlos, o que ele pode fazer? Ele sabe. Pode fazer comigo, com Carlos, com você. Eu estou abrindo precedentes. Estou tirando garantido. Certo? Por exemplo, a condução coercitiva. Eu sempre entendi na faculdade, sempre fui garantista, pelo menos sempre aprendi, só que eu aprendi errado, desfaz tudo, sei lá, que você tem que ser intimado 3 vezes. Você é intimado a primeira vez, é intimado a segunda vez, na terceira vez. Se você não comparecer ou não tiver endereço fixo, aí eu tenho que buscar você com adicionamento. Agora imagine dele em quarto, bate ali na porta, o professor quer falar, Feliciano está, não está. Feliciano, vai cortar. Só discretamente não ter nada, né? Aí o pessoal pergunta, o professor Feliciano não voltou ainda, o que aconteceu? Ah, está resolvendo probleminha, fique tranquilo. Procura acalmar você, não se preocupe. Aí amanhã o Feliciano chega. Eu pergunto a vocês, Feliciano amanhã, você vai encostar para pedir uma coisa de Feliciano? Você? Oh, duvido. Você vai encostar para pedir uma coisa de Feliciano? Duvido, ele está estigmatizado. Ele é culpado. Há um estigma dele é culpado. E essa condução coercitiva tirou dele o quê? Tirou dele o poder de ir e vir. Não é verdade? Ele tem o poder de ir e vir. Não precisa estar sendo conduzido coercitivamente. A condução coercitiva é a última razão de ser. Eu aprendi assim. Não sei se vocês lendo alguma coisa, se quiserem me contradizer, eu estou aqui disposto para o debate. Certo? Então, o que está acontecendo hoje? Ah, tem uma coisa boa. Tem. Uma coisa boa, qual é a coisa boa? Nós estamos jogando, acabando com esses ladrões, constrangendo, fazendo com que eles fiquem gerando constrangimento e que acabem com roubar. Está tudo legal até aí? Está legal. Mas eu tenho que ter cuidado com isso. Porque só se ele fizesse assim, 2 leis. Uma lei que dizia, eu posso conduzir coercitivamente, eu posso prender coercitivamente, por meras evidências,
políticos, ladrões, maus, etc. Mas o cidadão de bem não. Aí eu concordaria. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Uma lei que fizesse a diferença entre o cidadão de bem e esses caras. Porque você sabe que todo poder sobe o quê? Sobe o poder natural. Ontem nós assistimos Calígula. Calígula tinha o poder de fazer miséria em Roma Antiga. Então, foram 1.400 dias de terror. Você imagina. E a gente, com essas autoridades que nós estamos vivendo, a gente pode viver o quê? Uma quebra do garantismo constitucional e institucional. Essa quebra pode ser benéfica pelos fins que ela atinge? Pode. Mas ela pode ser prejudicial a todos nós. Gente, preso provisório tem que estar separado, note aí, preso provisório tem que estar separado, preso provisório tem que estar separado do preso definitivo. É lei. Eu quero que vocês compareçam para penitenciários, Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, para ver se isso é cumprido, viu, gente? Presos provisórios são separados dos presos em definitivo. Certinho, gente? Vamos lá? Agora vamos lá. Para Tobias Barreto, quem procura o fundamento jurídico da pena deve procurar também o fundamento jurídico da guerra. Assim, o direito penal no aspecto pena, é a forma de guerra em tempos de paz. Apenar alguém, para Tobias, significa que nós estamos vivendo uma guerra em tempos de paz. Porque você não deveria apenar uma pessoa, tirar dela a sua liberdade. Sem pena, agora pergunta para vocês, bora lá? Sem pena, existiria o direito penal ou o crime? Vamos lá? Sem pena, vamos lá. Existiria o direito penal ou crime sem pena? Sem pena, existiria o direito penal? Ou o crime? Sem pena, teria o crime ou o direito penal? Márcio, com a palavra. Não. Você com a palavra. Você com a palavra. Teria? Você com a palavra. Teria? Teria? Só que existe uma teoria que é a tripartida, que ela diz que o direito é fato típico, antijurídico e culpado. Ela não inclui a pena como conceito de crime. Vocês deram isso no mês passado? Não deram isso? Deram ou não deram isso? Quem que vai ficar para trás? Não? Deram isso? Deram passado. Então o direito tripartite diz o quê? Fato típico, antijurídico e culpado. Certinho? Na tripartite não tem pena. Os elementos do crime na tripartite é fato típico. Qual é o fato típico? Ele está inserido no Código Penal. Certo? A descrição inserida e o fato ocorrido está inteiramente vinculado. Fato típico. Antijurídico. Ele está contrário ao direito. Certinho? E culpável. O agente que fez tem culpa proporcional à sua ação. Concorda comigo? Nesse ponto? Então a tripartite não fala de crime. E mesmo assim o direito penal existe, o crime existe. Aí eu pergunto a vocês, para nós aqui na pena, se a gente utilizar a quadripartida, a gente vai dar quadripartite também, a gente vai ter o direito punível. Então a gente vai ter fato típico, antijurídico, culpável e punível. Pela quadripartite, se não for punível, não é crime. Então, para nós que estudamos as penas, interessa mais estudar a quadripartite. Porém, fica sabendo que tem outras teorias que não consideram a pena ou a apenação como, ela não considera a pena ou a apenação como elementos, componentes do crime ou da criminalidade. Ela não considera. Por que ela não considera? Porque ela pode seguir outra teoria. Qual é a teoria que ela pode seguir? Despenalização. O Estado não tem a legitimidade, né? Deslegitimação. Não tem a legitimação para aplicar a involução. Então, se a gente fizer ir pela absolutista ou pelas teorias legitimadoras, nós estaremos na quadripartite. A teorização quadripartite.
Certinho, gente? E aqui agora, vamos lá. Eu posso ter esses 4 elementos, não é isso, gente? Não posso ter esses 4 elementos? Certo? Agora, existe aqui as causas, vamos lá? Você não deram isso no mês passado, não? Deram isso? Sim ou não, gente? Sim ou não? É sim ou não? Bom, não deram, se lembra, fazer uma revisão, vou fazer um tópicozinho de revisão rápida. Causas excludentes, bote aí. Causas excludentes da antijuridicidade. Causas excludentes da antijuridicidade. Causas excludentes da antijuridicidade. Excludente é ela. Legítima defesa, essas coisas. Vou falar. Causas excludentes da antijuridicidade. Quais são, gente, as causas excludentes da antijuridicidade? Quais são as causas excludentes da antijuridicidade? É isso que eu falei, legítima defesa. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e estado de necessidade. Legítima defesa. Legítima defesa. Alguém entra aqui nessa sala para me atingir. Rapaz, peraí, você está armado, não estou armado. E aí, de repente, eu tomo a arma dele, dou um golpe nele por aqui e digo, rapaz, vou colocar a arma no seu bumbum. Expressão só, desculpa, não é só para mostrar que você não tem moral nenhuma. Que é isso, cara, que é isso, fala só brincando. Não, entendeu? E aí depois eu faço na cabeça dele assim. Depois eu faço. E aí já não consegue mais olhar para frente, para assim para trás. Entendeu como é que eu estou falando? Foi legítima defesa? Não. Depois isso proporcional à agressão do Eu arrumo um cara que eu mato. Imaginemos que o cara entra com a arma aqui. Ele entra com a arma aqui na frente. E aí eu estou armado. Eu olho a arma para ele. E aí o que eu faço? Eu dou uma bomba portaria. Gente, todo mundo abaixado agora. Fala assim, ó. 33 tiros. 32. 18. Vamos marcar esse. Fala, feijão, né, Márcio? 18 tiros. E o cara assiste o bucha todo e cai. Aí o Márcio vê como é que está a pressão dele, como é que está. Professor, ele já foi. Que Deus te leve para amor. Aí eu vou dizer, eu fiz legítima defesa? Não. Foi extremamente desproporcional. Mas imaginemos que eu alegue que ele estava armado e ele não estava armado. Aí eu posso alegar a legítima defesa por arte. Eu pensei que ele tivesse armado, embora não tivesse armado. Certo? Tudo isso eu estou falando para quê? Para chegar a uma conclusão. Se eu tiver uma causa excludente da antijuridicidade, eu vou excluir isso aqui, ó, a antijuridicidade. Eu vou também excluir culpabilidade, não é? Eu vou estar no fato típico. E a punição também. Eu vou estar no fato típico, não é, gente? Concorda comigo? Uhum. Agora eu vou excluir também a punição. Eu não serei punido. Certinho? Então eu vou excluir a punição. Se eu excluir a punição, os elementos do crime estão quebrados. Então, pela teoria deslegitimadora, só pelo fato das causas excludentes da antijuridicidade existirem, eu já posso deslegitimar a pena. Um ponto de deslegitimação da pena é as causas excludentes da antijuridicidade. Perceberam esse ponto? Legal? Entenderam? Ficou entendido isso aí? Não ficou dúvida não, né? Ficou legal? Gente, todo mundo entendendo? Ele agora o cliente vai complicando. Está entendendo, amor? Você? Claro, tomaram? Então, maravilha, vamos prosseguir. Então, daí a pena ser essencial. Para a existência do crime, logo, para Eugênio Zaffaroni, a pena é um poder exercido pelo Estado, que é, Zaffaroni diz que ele é deslegitimado. Ele existe como fato e dado da realidade. É porque eu tenho que punir, porque senão gera o caos. É um fato da realidade. Ele tem como fato político e ele tem como império do poder. E aí a gente vê as prisões provisórias preventivas como império do poder. Eu prendo preventivamente porque eu acredito que estou em curso naquelas condições da prisão provisória preventiva. Como exercício de poder. Eu antecipo pena numa prisão preventiva. Eu antecipo pena
que pode não acontecer a sua condenação, ou não acontecer a sua punibilidade. Perceberam esse ponto, gente? Todo mundo entendendo legal? Tá legal? Vamos lá. Tchau, vou acabar embora? Uma pena você tão chorando no médico, né? Eu tô com celular com o médico. Tá ok? Vá com Deus, viu? Depois você pega aqui direitinho aí. Então, como seria na Espanha e Itália duas grandes teorizações, legitimadora e deslegitimadora? Vamos lá, gente, vamos anotar aí os artigos das teorizações da legislação espanhola. Na Espanha, o artigo 25, parágrafo 2º, prevê que as penas privativas de liberdade estão orientadas para a reeducação e reinserção social, e não podem consistir em trabalhos forçados. E não podem consistir em trabalhos forçados. Ponto. Gente, gostaria de saber de vocês se essa legislação espanhola criminal, ela é absolutista? Garantista. Ela não é absolutista, certo? Ela é garantista. Prosseguindo. O artigo 27 da legislação criminal italiana, o artigo 27 da legislação criminal italiana, diz que as penas não podem consistir em tratamentos contrários ao senso de humanidade, e deve entender a redenção do condenado. A redenção do condenado. A redenção do condenado. Certinho? Bom, ponto de segmento. No Brasil, doutrinadores asseveram que as penas não podem ser iguais. Asseveram que as penas não podem ser iguais. Ponto. Por que não podem ser iguais? Ponto. Por que as penas não podem ser iguais, gente? Bora? O cara cometeu um homicídio, ele vai cumprir a mesma pena que um ladrão de galinha. Mas não é só isso não. É porque no mesmo fato típico, presta atenção para depois copiar. No mesmo fato típico, homicídio qualificado, podem existir inúmeras
incontáveis modos de realização, chamado modus operandi, e que não vai, o grau de participação, o grau de culpabilidade, modus operandi, e que não vai fazer um crime igual ao outro. Não vai fazer um crime igual ao outro. Lógico, não pode ter uma penação igual ao outro. Isso gera uma confusão na sociedade, porque assim, você chega na cadeia, vai visitar um preso, tem um preso lá que não fez nada, coisa boba ele apenas participou de 17 latrocínios, coisa boba. Ele tem 2 homicídios, certo? Não comprovados, né? Eu acho que ele é inocente, ali é um erro de justiça. Dos 17 eu já consegui absolver ele em 4 latrocínios, quer dizer, está vendo mentira, é alguém parecido com ele que está fazendo, e esse alguém está solto por aí, deixando o rapaz preso. Ele tem esses 2 homicídios, tá certo? E passou no BATV, em Varela, em Bocão, os crimes dele. As vítimas o reconhecem, mas elas estão com falsas memórias, elas estão meio assim desnorteadas, pelo efeito emocional, né? É ele, mas não é ele, na minha opinião. A sociedade não aceitou isso, ficou isso como regra. Aí quando eu chego lá, sabe o que ele me disse? Doutor, ontem saiu o cara que matou a avó. Aí na outra semana, saiu o cara que matou a tia. Mas os crimes não são iguais. O modus operandi não são iguais. Os antecedentes não são iguais. A culpabilidade não é igual. Então eu não posso igualar os crimes para igualar as penas. Mesmo fato gerador, mesmo crime, podem ter penas diferenciadas devido às circunstâncias e contextos. Aí eu falo da singularíssima ação humana. Bote aí. Vou falar agora. Os atos tornam a ação humana singularíssima, única e irrepetível. Tornam a ação humana, os atos criminais, né? Tornam a ação humana singularíssima, única e irrepetível. Que você note que é como se fosse a nossa impressão digital. Será que existe um crime igual ao outro? Uma pergunta que eu faço. Eu já não estou falando, presta atenção, gente, ó. Eu já não estou falando de 2 fatos típicos diferentes. Eu estou falando de um fato típico idêntico. Vamos apertar mais ainda. Eu estou falando de um homicídio qualificado passional. No homicídio qualificado passional, será que existiria 2 crimes com o mesmo grau de culpabilidade do agente, com o mesmo modus operandi, com o mesmo contexto social e com a mesma forma de defesa defesa da vítima e ataque do agressor? Existiria, gente? Com pessoas diferentes, com criminosos diferentes? Criminosos diferentes. Não, mas se for uma cópia de um serial killer. É complicado você fazer o mesmo crime, por isso que ele fala irrepetível. O que é irrepetível é que não se repete. Então, mesmo serial killers, ele não se repete porque, se você pensar assim no serial killer, por exemplo, o maníaco do parque, né, que a gente estudou, ele primeiro está fazendo com pessoas diferentes. Primeiro está fazendo em contextos diferentes. Nunca pode ser no mesmo lugar, a não ser que o cara pega a vítima e leva para aquele mesmo mato, aquela mesma árvore, aquele mesmo local. É meio complicado, né, gente? Ele vai para um matagal, mas é em local diferente, é em mata diferente, a reação da vítima é diferente, a defesa dela é diferente e o ataque dele como agressor é diferente. Então a gente sustenta, eu penso, gostaria que vocês pensassem também, porque aqui a gente forma mentes pensantes, não é, Feliciano? Eu penso que o crime, concordo com o autor, né? O Queiroz, concordo com ele, no sentido de que a ação humana criminal, ela é singularíssima, olha que ele não usa nem singular, singularíssima para dar bem força ao singular, ela é única, ele fala que ela é única, e ele fala que ela é irrepetível. Ou seja, que não se repete. Mesmo nos serial killers, é muito difícil você repetir 100% a mesma ação criminosa. Ela tem diferenças na reação da vítima, no comportamento dele,
no contexto, nas circunstâncias, no momento, nas armas, entendeu? A arma não dispara sempre, a arma pode furar, a arma não vem na mesma direção, ela pode... Você fazer na mesma direção, mesmo crime, é muito complicado. Você faz um crime nessa direção, na outra você já faz, ó, um pouquinho torto pro lado, um pouquinho, entendeu como é? Então o crime, ele se torna a teoria da irrepetibilidade. Alguém discorda disso? Não assistiu Dexter, não? Hein? Não assistiu Dexter. Dexter, não comeu Dexter? Uma série foi da década de final de 90 para agora 2000. Ele é anatomista. Ele não mata as pessoas com tiro, com bala, ele leva para o laboratório dele, tipo um açougue, e ele desmembra. Sempre do mesmo Mas jeito. mesmo assim, as causas são diferentes. São sempre São sempre criminosos, mas os criminosos de todo jeito não são os criminosos, por exemplo, só assassinos. Não, as pessoas são diferentes, é óbvio, né? As pessoas E o corte que ele dá é igualzinho em todo mundo? Porque realmente ele fez um curso só para isso. Ele faz Mas o corte é igual a todo mundo, igualzinho. Desmembra sempre pelo mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas a circunstância é diferente, a defesa da vítima é diferente. Então tem sempre alguma circunstância e algum contexto que é diferente. Por isso... Dupla identidade como? Dupla identidade, que é um filme, eu vi. A série. É o cara do negócio de casamento, né? Com a noiva. É esse? Não, é com Bruno Galhaço. Ah, eu não assisti, não. É interessante esse filme, dupla identidade. Mas mesmo assim, pra gente ter um crime igual é complicado. Então, se a gente tem crimes diferentes, a gente tem que ter penas diferentes. Certinho? Então, cada um tem sua pena. E dentro desse contexto de subjetividade, entramos numa questão da pena ser decidida por outra pessoa humana, que é uma pessoa falha, que é o juiz, é o tribunal e a justiça. Então a gente vê que as penas também não são totalmente corretas. Vamos lá, prosseguindo, gente. Enfim, as penas supõem regularidade de expectativas. As penas supõem regularidade de expectativas, vírgula, emoções e interesses que simplesmente não existem. Certinho? As penas supõem uma regularidade de expectativas, emoções e interesses que simplesmente não existem. Vamos lá o que ele fala. Regularidade. Regularidade é constância. Regularidade de expectativas. Regularidade de emoções. Regularidade de interesses. Para o crime não existe. Certinho? Vamos lá. Prosseguindo. Então, nós vamos agora para a teoria absolutista. É a primeira teoria legitimadora. Para Rochin, bote aí. A pena para nada serve. Porque pune-se porque pecou. Simplesmente assim. Pune-se porque pecou. Certinho? Então, absolutista, Rochin. Tá ali no quadro. Estou seguindo o Rochin direto ali. Depois para Kant ou para todos eles aqui agora. Certo? Para Rochin, pune-se porque pecou. A pena para ele não interessa nada. Pecou, tem que punir e acabou. Certo? Não tem mais delongas. Para Kant, seguindo ali embaixo, ó, para Kant, existe a teoria da retribuição moral. A teoria da retribuição moral. E o que é, gente, a teoria da retribuição moral? Vamos lá? Você cometeu um crime e você vai pagar para poder... Agora mesmo, nós estamos assistindo. Eu queria estar lá, mas eu estou tão ocupado aqui em Salvador que não posso. Eu conheci, falei com o pessoal da EUV, né? Que é o Encontro Unificado de Vítimas da Violência, que é lá no Paraná. As famílias se unem para combater a violência. É um direito de cada um, né? Concorda? Numa sociedade democrática.
E no meio desse contexto tem uma senhora que eu dou muito valor a ela, através da morte do filho, se tornou deputada federal, é a Cristiane Ared. Eu fiz aqui um júri com os alunos sobre o caso Carli Filho, né, aquele ex-deputado do Paraná. Você lembra que tomou todas e o carro passou por cima do carro dos meninos, o carro voou numa lombada, os meninos estavam saindo dessa lombada, e o carro passou por cima, o carro dele passou por cima a 160 km por hora. A cabeça do menino foi parar 40 metros depois, foi decapitado. Então essa Cristiane Ared, que é a empresária, fez uma campanha muito forte e se tornou até deputada federal por causa disso, e ele postergou o júri o máximo que podia. Lógico, a defesa tem que fazer isso. E agora vai ser o julgamento dele no júri popular. Não sei a data, que vocês puderem localizar para mim, até com pesquisa, né? Bote ali, Carli Filho, tá na internet aí, direto. Caso de repercussão nacional e internacional. Carli Filho, deputado, e Cristiane Ared. Bote assim que você vai achar um bocado de coisa. Carli Filho e Cristiane Ared. Vai ser por esses dias. Por quê? Porque eu peguei a televisão e vi, até que enfim, o júri de Carli Filho vai se realizar. Certinho? Eu lhe pergunto aqui a vocês agora, preste atenção. Os jurados irão seguir só as teorias que eu dei até agora. Eles irão seguir Kant, por exemplo? Os jurados leigos? Será? Não. Pode ser. Eu acho. Quer dizer, aí já não é uma coisa científica. Cabe a vocês também estudarem e pesquisarem. Mas eu acho que os jurados vão seguir uma retribuição moral do caso. Eles vão seguir Kant. Eles vão ver que isso é uma grande injustiça. E eu acredito na condenação dele, né? Embora a Cátia Vargas tenha sido absolvida aqui, né? Um problema sério aí. Com referência a isso. Vamos lá, então esse Carli Filho, eu acho que o pessoal, o senso comum tende a seguir as teorias de Kant. Certo, gente? O senso comum, olha lá, ó, o senso comum tende a seguir as teorias de Kant. Porque eles esperam nas pessoas, o senso comum, uma retribuição moral. Porque, vamos lá, o que aconteceu no crime? E aí vamos falar do criminoso com seu livre-arbítrio e com seu determinismo. Você teria livre-arbítrio para tomar todas e pegar no volante? É livre-arbítrio ou não é? Tem, agora você assume. Ou é determinismo? Não. Bom, sabe o que é livre-arbítrio e determinismo, né? Não precisa explicar, né? Livre-arbítrio você faz o que você quer. Determinismo você faz o que um contexto social lhe impõe. Mas se ele for alcoólatra, gente, se ele for alcoólatra e não conseguir controlar esse vício, seria determinismo ou livre-arbítrio? Perceberam? Se ele for alcoólatra, seria determinismo ou livre-arbítrio? Mas é legítimo, professor, tomar todas e pegar o... É hoje. Uma outra pergunta muito boa, muito interessante. É hoje. É legítimo ele mesmo... É hoje o julgamento? É brincadeira? 27 e 28 de fevereiro. Pô, rapaz, eu queria estar lá No Paraná? no Paraná. Porque eu ia fazer uma coisa interessante. Eu posso entrar na plenária, lá na plenária, para esse júri agora! Porque este homem é culpado mesmo e acabou, segundo a teoria de Kant. Concordam comigo? O que vocês acham? Não daria tempo. Você vai gastar dinheiro no mais. Gastar dinheiro pra isso, hein? Hoje é amanhã, né? Não sabia não, eu vi na televisão, tá vendo? Vamos ver o resultado amanhã. Vamos ficar atento para ver para a semana o resultado. Então, aí eu pergunto a vocês. Só que essa reportagem foi de novembro e eu já tô vendo que ontem teve um negócio que... Impediu o júri? É isso, eu não sei, peraí, deixa eu... Passou a reportagem que ia ter, não sei. O advogado já recorreu 33 vezes para não ter júri, então eu acho que de novembro para cá ele deve ter feito outra, né? 33 vezes para não ter júri, certo? Enquanto isso, ele está cumprindo liberdade, né? Tá, cumprindo liberdade. E aí a prisão provisória? Porque na verdade é o seguinte, o que aconteceu com ele? Quando ele aconteceu no trânsito, ele se acabou todo. Ele ficou no hospital também. Ele tem sequela no rosto. Ele ficou acabado no rosto. Mas ele matou dois jovens, certo? Então, a teoria de Kant, para os jurados, na minha opinião, ela é forte.
Por isso, se vocês estiverem num júri, vocês podem trabalhar, nem sempre, mas, né, eu não posso falar absoluto, né, absoluto aqui. Mas se vocês estiverem no júri, você já tem argumentos para a teoria de Kant, que é a retribuição moral. Então vamos escrever a teoria de Kant aí. É hoje mesmo? A pena responde, pela teoria dele, a uma necessidade absoluta. A pena responde a uma necessidade absoluta de justiça, de um imperativo categórico, moral e incondicional. Imperativo categórico, moral e incondicional. Independente. Condicional, é? Incondicional. Das questões utilitárias da pena. Das questões utilitárias da pena. Quer saber se a pena serve de prevenção, se a pena serve de ressocialização, se a pena serve de reinserção, entendeu? Incondicional, independentemente de considerações utilitárias. Independentemente de considerações utilitárias. E o que são considerações utilitárias, gente? A pena serve para prevenção, a pena serve para ressocialização, a pena serve para reinserção social, a pena serve para castigo. Para ele não interessa nada disso. Afaste tudo isso. É uma retribuição moral. Moral. Até hoje, o pensamento de Kant, eu posso até dizer que eu sou eclético e misto, ou híbrido. Não deixa de ter um sentido. Não deixa de ter um sentido. Porque, para um cidadão de bem, por exemplo, para uma mãe que perdeu seu filho, porque um deputado, vou fazer às vezes de acusação, também fazer às vezes de defesa, dentro da teoria de Kant. Para um deputado que toma as bebidas alcoólicas, seja ele alcoólatra, não, viciado ou não, a 160 km de velocidade, dolo eventual. Ele assumiu o risco do resultado morte dele e dos demais pessoas. Então o carro serviu como arma. Uma retribuição moral que o júri poderia fazer para Kant seria tirar-lhe o maior bem que ele tem, a sua liberdade. Encarcerá-lo, proporcional à sua culpabilidade, e diante da inexistência de causas excludentes da antijuridicidade. Diante de fato típico, comprovado e punível. Percebeu? Percebeu, gente, o contexto? E punível. Diante desse contexto, o júri, pela teoria de Kant, deveria condená-lo à perda da liberdade, à prisão. Até porque os crimes de trânsito no Brasil não vêm sendo punidos devidamente. Há no inconsciente coletivo, talvez, aquele rapaz da embarcação que bebeu lá no Amazonas, mas a menina estava conversando com ele. Ele bebeu, a menina também estava conversando com ele. Tinha uma colega conversando muito com ele. Ele dirigindo a embarcação lá em Manaus, tinha bebido, e a menina só conversando com ele, uma menina. Não sei o que é semelhança, é mera coincidência aqui na sala. E ele acabou virando o barco. Morreu um bocado de gente e ele sobreviveu. Ele foi para a júri popular e foi absolvido lá em Manaus. Cátia Vargas, outro exemplo aqui de absolvição. E vamos ver o Carli Filho. Será que no inconsciente coletivo o crime de trânsito não merece uma retribuição moral de justiça na mente das pessoas? É uma interrogação, né? Eu estou fazendo só pensamentos meus que eu tenho para vocês também serem mentes pensantes. Certinho, gente? Vamos lá. Vamos para Hegel. H-E-G-L-E. Hegel. Hegel, né? Hegel. É Hegel. Hegel. É Hegel, como é para vocês? Hegel. Hegel. Hegel.
Eu acho que é Hegel, mas tudo bem. Vocês acham que é Hegel? É? Você acha que é Hegel? É? Então é Hegel. Pronto, Hegel. Olha, esse Hegel tem um nome meio assim, sabe? Seja bom. Hein, vamos lá. A teoria da retribuição jurídica. Ele já refina, ele já é um refinamento da teoria legitimadora absolutista, né? E o que é que ele diz? A teoria da retribuição jurídica. Ele já refina um pouco. Kant é retribuição moral. Rochin é pena porque pecou. Não quer saber de conversa. Pecou é pena. Não interessa mais nada. Para Rochin. Para Kant já é diferente. Retribuição moral. E para ele já refina um pouco a teoria absolutista. Ele vem com teoria da retribuição jurídica. A pena é uma exigência da razão que se justifica a partir... Estão copiando? Que se justifica a partir de um processo dialético. Dá uma paradinha aí, só para a gente comentar. Né? Ele já começa a falar de um processo dialético, em que permite o contraditório, a ampla defesa, um diálogo. Acuso você, eu me defendo. Ele já começa a refinar um pouquinho a teoria absolutista, né? Inerente à ideia e ao conceito de direito penal. Inerente à ideia e ao conceito de direito penal. Ponto de segmento. Inerente à ideia e ao conceito de direito penal. Ponto de segmento. Aventa o mesmo que o direito o mesmo que o direito está violentado no crime. No crime. E desta forma precisa ser reafirmado. Entendeu? Entendeu esse ponto? Dessa forma. Precisa ser reafirmado. O que é que ele está dizendo? O crime comete uma violência não só as pessoas, não só a sociedade, não só o Estado. Não é verdade? O crime comete uma violência não só as pessoas, não só a sociedade, não só o Estado. O crime comete uma violência ao direito, que está ali posto. Matar alguém é crime. Está ali. Então, quando você mata, você está violando o direito. Então ele vem resgatar com a pena e reafirmar o direito. Note que Kant vem reafirmar a moral. E Rochin não quer saber de nada. Vai pagar a pena porque pecou, isso é finito. Entendeu, gente? Então, para essa teoria que nós estamos agora, que é a retribuição jurídica, ele vai dignificar o direito. Porque se não existisse a pena, vamos à teoria tripartite. Se não existisse a punibilidade, nós teríamos fato típico, antijurídico culpável. Sem punibilidade, o direito é que estaria sendo violentado. Não é a sociedade, não é o Estado, não é? Não é a sociedade, não é o Estado, certo? Não é o cidadão, é o direito. Então a pena, ela vem para reafirmar, redizer, reeducar. Ele não fala em reeducar não, quem está falando sou eu, né? Veja se eu estou errado em falar reeducar. Estou pegando as palavras dele e estou complementando com as minhas. Eu estou errado em falar reeducar? Se vem reafirmar o direito, ele está dizendo implicitamente que eu estou reeducando a pessoa ao dar a pena, eu estou reeducando ela de que cometeu uma violação contra o direito não deve ser feita. Estou errado no meu raciocínio? Entendeu o que eu estou falando? Se ele está reafirmando o direito, porque quem foi violado aqui nesse caso foi o direito. Certinho? É importante que vocês tenham isso como base. Certo? Vamos lá, prosseguindo. Professor, Diga, meu querido. nessa atualização aí de partida, acontece que depois de ter visto que é culpável?
Na teoria tripartida, ela é um pouco minimalista. Então ela diz que o crime, ela não nega a punibilidade, entendeu? Ela não nega a punibilidade. É um conceito que você tem que entender. Ela diz apenas que crime é conversar com o colega em sala de aula. Por exemplo, é crime. Entendeu? Agora, que pode ser punido com prisão ou apenas uma pequena advertência do professor. Entendeu como é que eu estou falando? Entendeu? Conversar em sala de aula é crime. Entendeu? É um conflito agudo. E quem sofre é o professor, é a vítima. Tá entendendo? E os colegas. Que eles estão falando aí, olha lá. Presta atenção, olha lá. Aí acontece, olha lá, gente, vou prestar atenção. Olha lá, presta atenção. Presta atenção. Então, na tripartite, ela não está dizendo que você não tenha pena. Você pode ter pena ou pode não ter pena. Ela está dizendo que não é elemento essencial do crime. Entendeu agora? Não é elemento essencial. Elemento essencial é fato típico de jurídico culpável. Se você cometer esses fatos, você pode ou não ser apenado. Pode ou não ser apenado. A pena não é a essencialidade do crime. E o que eu quero dizer a vocês é que na quadripartite, para mim, a pena é a essencialidade do crime. É elemento essencial, porque ele deixa de existir se não tiver punibilidade. Mas eu posso ser questionado pela doutora aqui e pelo doutor aqui, se eles me disserem o seguinte: professor, o cara comete um crime e faz uma transação penal no juizado. Qual é a pena que ele vai ter se fizer a transação penal no juizado? Vamos supor, exemplo assim, básico. Ele vai no juizado, dá um burro no cara, e aí acontece, ele deu um burro no cara, vai lá e dá cestas básicas. Ele foi apenado? Com interrogação, né? Ele não foi educado, né? Ele não teve... Mas é interrogação, porque pena, a gente está pensando em pena apenas o encarceramento. Mas toda vez que você tiver um direito penal que cumprir alguma coisa compulsoriamente, é uma pena. Não é uma pena de cárcere privado, regime fechado, mas é uma pena. Eu entregar a cesta básica, eu posso entregar voluntariamente? Eu vou ver se entrego. É assim? Não é compulsoriamente. Então toda vez que eu tenho a obrigação de fazer, deixar de fazer no direito penal, fazer, deixar de fazer, toda vez que eu tenho essa obrigação, eu estou cumprindo essa pena. Por exemplo, se eu faço uma transação penal, 5 anos eu não posso cometer novo delito. Eu estou sendo penado. Então essa ideia de dizer que você entregar uma cesta básica e que seu processo ficar suspenso não é pena, por isso não é elemento essencial do crime, na minha opinião pessoal, estou dizendo um autor, está errado. Vocês podem pensar diferente, fundamento, mas para mim está errado. Porque você tem uma pena. Não tem nenhum crime que você não tem uma pena. Por exemplo, você comete um crime e não acontece nada com você. Pensa aí alguma coisa. O helicóptero cheio de cocaína. Aí sim. O helicóptero não acontece nada com você. Aí realmente não é crime. Ou é um crime que não cumpriu os seus elementos essenciais. Um deles é a punibilidade. Entendeu? Então toda vez que você recebe qualquer medida educativa, o menor cometeu alguma coisa, mas é uma medida socioeducativa, seja lá qual for, uma pena, uma forma de apenar, só que uma pena diferente do regime. Então tira da cabeça pena que fica fixo, um regime fechado. Pena pode ser medida socioeducativa, certo? Pena pode ser qualquer medida que é imposta compulsoriamente para te reeducar e reinserir no meio social. Percebeu bem essa diferença? Ficou bem claro? Vamos fechando, bora lá. Então, o debate da pena absolutista, se seria livre-arbítrio criminoso ou se estaria diante do determinismo. É livre-arbítrio, gente, do criminoso ou determinismo? Eu fico em dúvida e penso até no híbrido disso. Porque, por exemplo, Deus me guarde. Até porque eu trabalhei muito em psicologia, mas a minha genética é, o povo brasileiro é um pouco mais, eu também sou brasileiro, lógico, né? Mas tem uma genética, né? Da linha espanhola. Eu estava vendo na Colômbia agora de manhã. Na Colômbia, os guerrilheiros estão tentando fazer um acordo de paz. Mas o governo não cumpriu qualquer coisa, eles simplesmente mataram 8 policiais. E aí os policiais estão caçando policiais. Essa guerra demora 50 anos. O caso César de Batista, o cara veio de lá, que a família está pressionando até hoje. Então, povos mais aguerridos, nosso povo é um povo maravilhoso, coração bom. Deixa pra lá, já passou, esqueça. Esqueça, já passou, esqueça. Na Itália, a família passa de geração a geração. Eles vão crescendo.
final da vida dele, o cara disse lá, ó, o cara está vindo comigo, vou perseguir até o final da minha vida. Ele fez com meu pai, eu vou perseguir, vou passar para meu filho. Enquanto eu estiver vivo, minha geração, nós vamos matar ele. Entendeu? Na Colômbia, até hoje, nós estamos na guerra. Aqui no Brasil, deixa pra lá, esqueça. Deixa pra lá, esqueça. Não, esquece. Não o que aconteceu com você. Então, o que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, que essa questão da penação, certo? Ela se faz necessária. Agora, o que nós estamos discutindo é um modus operandi de se realizar ela. Como fazê-la de forma mais humanizada, de forma mais civilizada, de forma a que você não volte a delinquir. Então, nós vamos ver nas outras teorias, que também é uma função da pena, né? Você não voltar a delinquir. Porque se você faz uma pena, você faz um castigo, você atinge bem a vítima que sofreu, certinho? Direitinho que sofreu, né? Entendeu? Aí o cara sai da prisão e volta a cometer crime. A pena não tem sentido. Ela perdeu o seu sentido. Então a teoria absolutista começa a ser furada nesse ponto. Na reincidência. Vamos imaginar que ele saiu daqui e um rapaz chegou e cometeu o estupro, né? E ele aí ficou lutando, coitado, com esse carro, né? Aí ele comenta aqui, todo dia, professor, eu cheguei aí. Vai comentar comigo. Eu procuro saber como era o perfil dele, falou um rapaz alto, forte, e os instrumentos dele, musculoso, e os instrumentos dele, aquela coisa, com detalhes, né? Foi um sofrimento terrível para mim. Coitado do Ratrei. Ele é cara do dia e eu tentando, como professor, como é que o carinho que eu tenho, tentando, né? Aí você acha que prender o cara que fez isso com ele e o cara voltar a cometer vários estupros, eu estaria resolvendo o problema da sociedade como um todo? Estaria, gente. Eu estaria resolvendo o problema dele especificamente. Naquele exato momento. Mas nós temos que buscar uma forma de apenação em que nós possamos reinserir o preso à sociedade. Tá certo, gente? Por hoje tá legal? Beleza? Então na próxima aula a gente continua e eu quero que vocês me lembrem, ó. Gente, a gente continua aqui, ó. Críticas à teoria absolutista. Um abraço.